Vamos orar, irmãos. Pai eterno, te pedimos nesse momento, ó Pai, que o Senhor venha esclarecer em nossos corações a Tua palavra, ó Pai. Venha nos convencer dos nossos pecados, levar-nos, ó Pai, ao quebrantamento, arrependimento e fé no Senhor Jesus, naquele que pode nos transformar, naquele que tem poder, ó Pai, para nos transformar da água para o vinho. Amém. Nós te pedimos que o Senhor guie o pastor Josué nessa pregação, que ele não se desvie, ó Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito, da centralidade do nosso Senhor Jesus. Amém. E que nós, ó Pai, que vamos ouvir, inclusive a Ele, ó Pai, todos sejamos pela Tua palavra transformados. Nos dê, por favor, ó Pai, humildade, para que possamos aprender. Ó Pai, tem compaixão de nós, pois somos extremamente ignorantes, ó Pai. Pedimos que o Senhor venha nos iluminar pelo poder do Teu Santo Espírito, ó Pai. É em nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Com a graça do Senhor, vamos pegar um trecho do capítulo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 19. Nós pegaremos um trecho, irmãos, hoje, bastante controverso. Com a graça do Senhor, vamos tentar compreendê-lo e ver a importância dessa passagem que muitas vezes a gente evita para não ter dor de cabeça, ou porque a gente não consegue entender, ou porque não conseguimos explicar. Vamos pegar 1 aos Coríntios, capítulo 9, verso 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Irmãos, antes de iniciarmos as considerações, nós precisaremos pegar um pouquinho antes o capítulo 8, para nós compreendermos o contexto dessa passagem. Essa passagem não é muito fácil, ela é difícil. Por quê? Porque muitas pessoas tiram ela do contexto e tiram suas conclusões a respeito. Então eu mesmo já ouvi muita gente falar absurdos fundamentados nessa passagem. Mas vamos tentar entender o contexto dela. Esse assunto começa no primeiro versículo do capítulo 8, onde Paulo está falando sobre coisas sacrificadas a ídolos. Esse é o assunto do capítulo 8 da carta aos Coríntios. E nós sabemos que Corinto, como uma cidade grega, era uma cidade que era uma cidade que estava mergulhada na idolatria. E por estar mergulhada na idolatria, naquele momento, uma boa parte dos alimentos
naquela cidade, que eram vendidos, eles eram antes oferecidos aos ídolos. Então a carne, por exemplo, antes de chegar no açougue, ela era oferecida aos ídolos, depois ela ia para o açougue. Então provavelmente esse problema dos coríntios tivesse chegado até Paulo na forma do quê? Não de pergunta, mas de uma solução arrogante por parte dos coríntios, fundamentada no quê? Na razão teológica deles. Mais nessa razão teológica, mais nessa razão doutrinária do que no amor pelo Senhor e pelos irmãos fracos na fé. Por isso que ele começa a carta, o capítulo 8 dizendo: no que se refere às coisas sacrificadas aos ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Ou seja, Paulo está falando, com respeito a esse assunto, vocês sabem tudo, eu também sei tudo. Só que ele fala: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então na sequência, o apóstolo dirá o quê? Que o ídolo nada é, pois temos somente o quê? Um único Deus, Criador de tudo e de todos. Mas ele está mostrando aqui que o quê? Os coríntios tratavam esse assunto com muita segurança. O quê? Segurança na razão deles, na fé, naquilo que eles criam com respeito a esse assunto. Eles não criam de maneira errada, eles até criam de maneira certa, e eles se firmavam nisso, mas sem o quê? Sem se preocupar com o seu irmão. Então a gente vai ver um pouquinho mais à frente, quando ele fala no versículo 9, leiam comigo. O certo era nós lermos no capítulo 8, 9 e 10, mas como vai tomar muito do nosso tempo, depois os irmãos podem ler esses capítulos. Pega o versículo 9: vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Por quê? Porque eles sabiam que o ídolo nada é, só existe um Deus, o único e soberano Senhor, Criador de tudo e de todos. Então muitas vezes eles não se preocupavam em se utilizar essas comidas sacrificadas aos ídolos. E Paulo está falando: vede, porém, que essa vossa liberdade, essa liberdade de comer as coisas sem se preocupar, não seja tropeço para quem? Para os fracos, pois eles não estavam se preocupando com quem? Com os fracos. Que fracos? Os fracos na fé, aquelas pessoas que tinham acabado de vir da idolatria grega e ainda tinham a consciência muito sensível, e por essa sensibilidade eles acabavam se escandalizando. No versículo 11 diz: e assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Então Paulo está falando, não importa só a sua consciência para com Deus, o seu modo de encarar a realidade diante do Senhor, você também tem que se preocupar com o seu irmão fraco, o seu irmão mais fraco na fé. Se isso é escândalo para ele, por que você faz? Porque você golpeia-lhe a consciência fraca. Fazendo isso está pecando contra quem? Contra Cristo. No verso 13 ele diz: e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Então olha que interessante que Paulo está mostrando. Ele está falando, se for para a minha vida escandalizar os meus irmãos, para que eu vou? Para que eu vou fazer? O que Paulo está dizendo? Você tem liberdade em Cristo. Você não precisa estar escravo. Você não precisa nem estar escravo da comida, daquilo que você tem que comer ou deixar de comer. Não é isso que vai te levar ao céu, certo? Você não precisa estar escravo daquilo que você fala assim, eu tenho que comer isso, porque se eu não comer isso, eu não, está perdido. Não. Mas também você não pode se usar da sua liberdade sem levar em consideração o irmão que é fraco na fé. Então é nesse contexto que Paulo chega no capítulo 9, e é por isso que Paulo começa o capítulo 9 dizendo assim: não sou eu porventura livre? Porque ele está falando assim, vocês coríntios, vocês se utilizam da liberdade cristã de vocês
para fazer, para viver do jeito que vocês querem, sem se importar com os fracos na fé. Agora e eu? Eu não sou livre? De que liberdade Paulo está falando? Ele está falando da liberdade que foi mencionada no capítulo 8, da liberdade cristã. Vocês se utilizam da liberdade cristã e eu não posso? E ele continua, depois ele fala, não sou eu porventura livre, ele diz, não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Então o que ele está falando? Paulo está dizendo aqui, ele está falando sobre a importância de nós cristãos abrirmos mão da nossa liberdade cristã em prol dos irmãos mais fracos na fé, para que não levemos esses ao quê? Ao escândalo. Agora Paulo está mostrando aqui o quê? Parece que ele está reivindicando o quê? Algo do qual ele tem direito, e ele está reivindicando algo do qual ele tem direito. Aqui parece que de algum modo deve ter chegado nos ouvidos de Paulo sobre a indisposição dos coríntios em querer contribuir financeiramente para com o serviço ministerial do apóstolo, em favor do progresso espiritual deles próprios. Então no versículo 11 nós lemos: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam deste direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos esse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Olha o que Paulo está falando. Ele está mostrando tudo aquilo sobre o qual ele tem direito, tudo aquilo sobre o qual a palavra do Senhor dá direito a ele, dentro da liberdade cristã que ele tem, do que de exigir esses direitos. Mas ele está falando do que aqui? É como se ele dissesse: não se preocupem, eu não vou me utilizar da minha liberdade cristã para colocar obstáculo à fé de vocês, que na realidade vocês são fracos na fé. Vocês estão se negando a algo, por quê? Por causa da fraqueza da fé de vocês. E Paulo continuaria: eu prego o Evangelho porque fui incumbido desse ministério. É como se Paulo falasse: se faço por livre e espontânea vontade ou por obrigação, não importa, eu faço de graça, para não me utilizar do direito que esse serviço me dá. Então o que Paulo está falando? O assunto continua sendo o mesmo. Paulo está dizendo o seguinte: lá, com os crentes fracos na fé, vocês não abrem mão da liberdade cristã de vocês. Só que eu, diante de vocês, abro mão dos meus direitos, dos direitos que eu tenho como apóstolo, como ministro do Evangelho, para levar o Evangelho até vocês. Paulo está falando: eu estou abrindo mão daquilo que me é direito. E nesse ponto da argumentação de Paulo, irmãos, ele chega no versículo 19, que é o trecho que nós vamos estudar, dizendo o seguinte: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Compreenderam mais ou menos o contexto desse trecho que nós vamos pegar hoje, que nós vamos estudar hoje com a graça do Senhor? Paulo está dizendo o quê? Vocês não abrem mão da liberdade cristã que vocês têm, por amor ao fraco da fé, por amor aos irmãos. Eu, por amor a vocês, tenho abrido mão, tenho negado, tenho deixado muitos dos meus direitos por amor a vocês.
E é nesse contexto que Paulo chega aqui e fala: porque sendo livre de todos, por causa da liberdade cristã que ele tinha, ele faz-se escravo de todos. Então o tema da mensagem de hoje, irmãos, é: sendo livre, me faço escravo. Amém? Vamos curvar nossas cabeças para orar ao Senhor e agradecer por esse momento. Pai, quão grande Tu és, ó Pai, quão misericordioso, Senhor. Obrigado, Pai, por mais esse momento em que na Tua presença podemos louvar e adorar o Teu santo nome. Obrigado, meu Deus, por esse culto. Obrigado por essa igreja. Obrigado, meu Pai, por falarmos de Cristo, apontarmos para Cristo. Senhor, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Esse assunto, meu Deus, ataca diretamente o nosso ser e mostra-nos, ó Pai, quão miseravelmente somos egoístas e egocêntricos. Ajuda-nos, ó Pai, a olharmos para Ti e olhando para Ti, olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo, estarmos dispostos a abrir mão daquilo que nos é lícito por amor aos nossos irmãos. Dá-nos braço, dá-nos mãos, pernas, pés para o serviço cristão. Aquele serviço, ó Pai, que não traz glória para nós, mas glória para o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, chegamos aqui no trecho de 1 Coríntios 9, 19. E aqui Paulo diz o seguinte: ele está mostrando que Paulo tem o direito de se utilizar daquilo que é devido a si mesmo, mas ele faz o quê? Ele renuncia essa liberdade que ele tem em Cristo, esses direitos que ele tem, fazendo-se o quê? Escravo de todos. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Percebam, abrir mão da nossa liberdade significa o quê? Fazer-nos escravos. Quando você abre mão da sua liberdade, é porque você está se fazendo o quê? Escravo. Abrir mão da sua liberdade cristã é fazer-se escravos dos irmãos, é fazer-se servo dos irmãos. Renunciar à sua liberdade cristã é o sinônimo do quê? De fazer-se escravos, servos dos irmãos. Então Paulo, sendo livre de todos, ele faz-se o quê? Escravo de todos. Nós cristãos não vivemos independentemente, nós não somos único, e a vida cristã não gira em torno de nós mesmos. Nós fazemos parte de um corpo, e sendo partes do corpo de Cristo, nós devemos ser o quê? Servos uns dos outros. Abram comigo em Gálatas capítulo 5, verso 13. Então em Gálatas 5, versículo 13, Paulo diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Paulo aqui está dizendo o seguinte, irmãos, no versículo 1 do capítulo 5 de Gálatas, ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Que liberdade é essa? Liberdade de nós mesmos. Nós estávamos escravos em nós mesmos, nós somos escravos da nossa religiosidade, e Cristo nos chama para quê? Para a liberdade, uma liberdade nele, uma liberdade de nós mesmos, uma servidão a Ele. Nós já vimos isso figurado
com o povo de Israel. Eles foram libertados da terra do Egito, mas eles não foram libertados para viver uma vida independente, uma vida em prol deles mesmos. Não, eles foram libertos do Egito para viver para o Senhor Deus. É liberdade de uma escravidão assoladora, opressora, para viver debaixo de uma servidão, uma escravidão santa, pura, perfeita. É deixar de ser escravo do mundo para ser escravo de Cristo. É por isso que nós chamamos o Senhor Jesus de Senhor. Ou por que nós chamamos Ele de Senhor se nós queremos tocar a nossa vida do nosso jeito? Por que você chama Ele de Senhor se você não consulta Ele para nada? Não é essa a nossa realidade? Então é para essa liberdade que nós somos chamados. Liberdade do mundo, mas uma servidão a Cristo. Liberdade de nós mesmos, mas uma servidão a Cristo. E olha só, porém não useis a liberdade para a qual vocês foram chamados para dar ocasião o quê? A carne, porque os Gálatas na época estavam dizendo, quer dizer, os falsos mestres estavam dizendo aos Gálatas que eles precisavam o quê? Se circuncidar, para que o evangelho ficasse, aí sim, você quer crer em Jesus? Beleza, mas você vai ter que se circuncidar, para fazer parte do povo de Deus. E Paulo está falando, não, está dizendo não, se vocês fizerem isso, de Cristo vocês vão sair o quê? Se desligando. Como que vocês vão se procurar se justificar pela lei, sendo que em Cristo é nos dado gratuitamente? Se vocês acham que crer, você pode crer, mas você tem que se circuncidar para completar a obra de salvação, você está decaindo a graça. É disso que Paulo está falando. Vocês foram libertados disso. Esquece isso. Vocês agora estão em Cristo Jesus, mas não dê ocasião, não use da liberdade para dar ocasião ao quê? À carne. Não é porque vocês não precisam fazer nada para ser salvo, vocês só precisam crer na obra já realizada por Cristo, que agora vocês vão viver de acordo com os seus próprios prazeres. Ele fala o quê? O que vai nos limitar para que não decaiamos da graça e não vivamos uma vida libertina, uma vida antinomiana, que não está debaixo da lei? É servindo uns aos outros pelo amor. Esse é o resultado. E é por isso que Paulo continua, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, toda lei se resume num só preceito. Qual? E eu sempre me questionei, por que Paulo não diz aqui, amarás a Deus sobre todas as coisas? Não, ele pega e fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque ele já vem falando antes. Abra mão de você mesmo, em favor de quem? Do irmão fraco. Não viva a sua vida pensando em você mesmo, viva a sua vida pensando no irmão fraco. É interessante a gente ver isso, irmãos. É muito importante. Nós somos arrogantes o suficiente para termos nossas convicções teológicas e falar, eu vivo de acordo com as minhas convicções teológicas, custe o que custar. E você ainda bate no peito e fala, você não pode me julgar não, porque está aqui, a vida cristã não é fundamentada nessas convicções teológicas. Não. A partir das convicções teológicas e doutrinárias, nós devemos ser movidos pelo amor. Amor por quem? Pelos irmãos. Quer um exemplo? Uma vez nós saímos para pregar o evangelho aqui no centro de Morato, e eu parei um senhorzinho que era irmão, e ele estava de terno e gravata num calor escaldante. E eu comecei a conversar com ele, de calça e camiseta. E eu percebi o quê? Que ele não estava dando atenção ao que eu estava falando, por causa do modo como estava vestido. O que é isso? O modo como eu estava vestido estava sendo empecilho para ele ouvir o evangelho. Por quê? Porque ele achava que o evangelho tem que ser pregado como? E ele falou isso. Como? De terno e gravata.
Estão percebendo? Então, dependendo em determinadas circunstâncias, você sabe que o Evangelho não depende disso, irmãos. Nós sabemos que o Evangelho não depende disso. O anúncio do Evangelho e a vida cristã não depende da roupa que eu visto. Mas se acaso for necessário, e você souber que você está indo na casa de alguém que faz questão disso, ponha seu terno e sua gravata e vá pregar o Evangelho. Qual é o problema? Só que eu tenho convicção que não, o Evangelho não está preso a terno e gravata. Eu vou lá de bermuda e camiseta regata para mostrar para ele que eu sou crente e que o meu Evangelho não depende disso. O que está fazendo? Escandalizando o irmão. Você está calando a sua própria boca e fazendo com que ele feche os olhos para o verdadeiro Evangelho. Por quê? Por causa da sua arrogância. Porque você não ama. Você ama o quê? A si mesmo. Você ama as suas convicções. Estão percebendo? É disso que Paulo está falando aqui. Não use da liberdade para dar ocasião o quê? A carne. Quantas vezes nós fazemos as coisas certas, mas fundamentados em orgulho e não em amor, e aí se torna o quê? Errado. Mas é certo, biblicamente está aqui, é errado, porque você não está fazendo em humilhação, dependência, sujeição, em amor às pessoas, aos irmãos. Você está pecando. É disso que Paulo está falando. Então o que ele está falando aqui, toda a lei se cumpre em um só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então no versículo 6, aqui no capítulo 5 de Gálatas ainda: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Estão percebendo, irmãos? Estão percebendo? Nós cristãos, nós não vivemos pelo princípio do certo e do errado. Nós não vivemos pelo princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Muitas vezes nós, com o nosso coração pecaminoso, nós fazemos aquilo que é certo, algo pecaminoso. Daquilo que é correto, um pecado. Estão percebendo? Não é esse o fundamento da vida cristã. O fundamento da vida cristã é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nós já vimos isso aqui. Por que Paulo aponta isso? Porque aquele que ama o próximo é porque ele ama a Deus sobre todas as coisas. Amém? Mas aí, irmãos, então o objetivo de Paulo aqui não é renunciar à liberdade e se tornar escravo apenas para evitar o escândalo daqueles que são fracos na fé. Não é só isso. Pode perceber. Ele abre mão da sua liberdade e se faz escravo com um propósito positivo e definido, a fim de ganhar o maior número possível. Irmãos, presta atenção, nesse trecho da primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 19 até o 23, nós encontramos 7 vezes o termo a fim de. Para quê? Percebam, versículo 19: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ele está mostrando que o propósito, ele não faz as coisas à toa, ele não faz as coisas impensadamente, ele não faz as coisas irrefletidamente. Paulo tem um propósito, qual? Ganhar o maior número possível. Depois o versículo 20: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. A fim de ganhar os judeus. Esse é o propósito dele. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. 21, aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos.
Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. E ele conclui: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Paulo não age impensadamente, ele tem um propósito. Tudo o que ele faz é com um propósito definido. E aqui, irmãos, eu queria dizer para os irmãos: cuidado, esse trecho é terrivelmente interpretado de uma forma absurda por muitas pessoas, que dizem o quê? Eu tenho que me fazer como o pecador para alcançar o pecador. Eu tenho que me associar ao pecador para ganhar o pecador. E me associar também nas práticas dele. É por isso que você vê no movimento evangélico pessoas se envolvendo no carnaval, com carros alegóricos do quê? Evangélico. Por quê? Nós temos que caminhar com o mundo, para ver se a gente, junto com o mundo, a gente conquista o mundo como Paulo fez. Mentira. Mentira. Paulo não fez isso. Paulo não fez isso. Eu tenho que ir lá, no meio da Cracolândia lá, dar uma de louco lá, dar uma de drogado, fumar um pouco lá, para ver se os caras confiam em mim e eu prego o evangelho para eles. Mentira. A pregação do evangelho, o evangelho ele tem que ser mostrado de forma diferente do que o mundo é. Ele tem que ser algo oposto ao mundo. É isso que vai vai atrair o pecador ao evangelho. Você apresentar o evangelho de um modo como o pecador é vivendo no pecado, você não está atraindo o pecador. A questão é a seguinte, irmãos. Paulo estava resolvido a abandonar o seu direito à liberdade cristã para servir o quê? A todos, entregando o evangelho a todos, de modo a ganhar o maior número possível de pessoas. É por isso que ele procedeu para com os judeus como judeu, para com os que vivem debaixo, sob o regime da lei, como se ele mesmo vivesse, para os que vivem sem lei, como se ele mesmo fosse, e para os fracos, como se ele mesmo fosse fraco. Isso não quer dizer que ele tenha se associado com os pecadores, não. Isso que dizem são os crentes ignorantes e instáveis, que deturpam as escrituras para a própria destruição deles, como diz 2 Pedro 3,16. Pedro se referindo àqueles que deturpam o que Paulo pregava. Paulo jamais se associou com o mundo para ganhar o mundo. Isso é absurdo. Não nos associamos com o mundo para ganhar o mundo. Pelo contrário, Paulo, em Efésios 5,11, ele diz: para não sermos cúmplices das obras infrutuosas das trevas. Ele diz: pelo contrário, reprovai-as. Então nós estamos aqui para reprovar o pecado do mundo, o pecado dos pecadores, para condenar esses pecados. Mas irmãos, pensem comigo, muitas vezes nós vamos pregar o evangelho, e ao invés de pregarmos o evangelho, falarmos de Cristo, nós começamos a reprovar o que as pessoas fazem. Não é esse caminho que Paulo está falando. Pregue o evangelho, e o evangelho, por meio do evangelho, é Cristo que vai reprovar as ações deles. É o Espírito Santo que vai fazer nos convencer disso. Muitos de nós, quando saímos da onde nós estávamos, muitos de vocês, quando saíram da igreja onde vocês estavam, vocês começaram a fazer o quê? Ao invés de pregar o evangelho, começaram a falar: lá, olha o que eles fazem. Eles fazem isso e isso de errado. Isso não é pregar o evangelho. Isso não é pregar o evangelho. É disso que Paulo está falando. Você saiu de lá? Saiu. Aproxime-se de quem está lá ainda, como se você de lá fizesse parte. Você não precisa sair criticando. Agora não. Agora você precisa falar do Senhor Jesus Cristo. Esse é o erro de muitos evangélicos que vão pregar o evangelho para quem é efeminado, para os sodomitas. O que eles vão fazer? Como que eles vão pregar o evangelho? Vão falar das práticas erradas, libertinas, sexuais dessas pessoas. Está errado. Prega Cristo e esse crucificado. Muitas pessoas que eu já vi eu já fiz também disso, vão questionar os vícios da pessoa.
Ah, mas ele bebe, ele fuma, ele é drogado, eu tenho que ir lá reprovar. Não, senta do lado da pessoa e leve o evangelho, leve Cristo crucificado. E é esse evangelho que vai convencer a pessoa de que ela está o quê? Pecando, ela está no caminho errado. É disso que Paulo está falando. Quando eu ia para o meio dos judeus, eu sentava do lado dos judeus e pregava o evangelho para os judeus. Eu me fazia como se fosse um judeu. Quando eu ia para aqueles que estavam debaixo do regime da lei, eu fazia como se eu estivesse também debaixo do regime da lei. E pregava o quê? O evangelho. Até que eles percebessem que tudo aquilo que eles estavam adorando, tudo aquilo onde estava a esperança deles, era tudo vão, era tudo falho. É disso que Paulo está falando, irmãos. Percebam, quantas vezes pregamos o evangelho fundamentados no nosso orgulho pessoal. É porque eu saí do erro que agora eu quero mostrar o erro. Está errado. E aí você mostra o erro como se você tivesse, por conta própria, saído do erro, porque você foi muito mais esperto do que aqueles que estão lá ainda. É disso que Paulo está falando. Você não está amando o irmão, você não está amando o pecador, você não está se fazendo de tudo para salvar o máximo possível de pessoas. Você está pregando o evangelho por orgulho, por arrogância, por presunção, fundamentado na palavra, teologicamente correto, doutrinariamente perfeito, mas com a intenção do seu coração maldita, centralizada em você e não no outro. Você não está pregando por amor, você está pregando por quê? Porque essa pregação vai de alguma forma te elevar diante daquela pessoa que está ouvindo o evangelho. Estão percebendo, irmãos? O objetivo de Paulo é o quê? Abandonar, largar os seus direitos, deixar, abrir mão, renunciar da sua liberdade, daquilo que é direito. Para quê? Para servir, se colocar a serviço daqueles a quem ele está pregando o evangelho. É por isso que ele começa esse trecho falando: eu sou livre, mas sendo livre, me faço escravo de vocês, para levar o evangelho para vocês. Eu sou livre e tenho direito sobre vocês, coríntios, mas eu abro mão de tudo para não escandalizar vocês que são fracos na fé. Estão entendendo, irmãos? Até que ponto nós estamos dispostos a abrir mão de quem nós somos, das nossas convicções, das nossas teologias, das nossas doutrinas? Não abrir mão, abandoná-las, vendê-las, não, mas não lutar por elas, enquanto você pode o quê? Pregar a Cristo e este crucificado. Estão me entendendo? Foi isso que o Senhor Jesus fez. Abram comigo em Mateus 9. Mateus capítulo 9, versículo 11. Vamos dar uma olhada. Mateus capítulo 9, verso 11. Verso 10. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes.
Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Estão percebendo, irmãos? Nosso Senhor Jesus, irmãos, para com os pecadores, ele procedeu como se ele fosse pecador, mas não se envolvendo, concorrendo com eles nos seus mesmos atos de devassidão, mesmos excessos de devassidão. Não é isso. Ele senta-se com os pecadores como sendo um igual a eles. Por quê? Porque eles viam que os religiosos, os santos, eram os fariseus, e os fariseus não faziam isso. Por quê? Porque não havia amor, não havia misericórdia da parte dos fariseus para com os pecadores. O Senhor Jesus Cristo está fundamentado no quê? No amor que Ele tem para com o pecador, no amor que Ele tem para os que estão doentes, aqueles que estão escravizados pelos seus próprios pecados. É com esses que o Senhor Jesus senta. Ele não se associa com esses nos seus mesmos excessos de devassidão, nas suas pecaminosidades, porque o Senhor Jesus era santo, era justo, mas ele se identifica com o pecador. Para quê? Para chamar o pecador ao arrependimento. É disso que nós estamos falando. Paulo está mostrando o quê? Ele não negava o auxílio ao pecador. Por quê? Por causa das convicções teológicas que ele tinha. Não, ele, como Jesus, o que ele fazia? Se aproximava do pecador, com ele se assentava. Para quê? Para anunciar o Evangelho. Ele abria a mão de si mesmo, dos seus muitos direitos como cristão. Muitas vezes se identificava com quem? Com judeus, para pregar o Evangelho. Ele não ia lá combatendo as práticas judaicas para pregar o Evangelho. Não, ele pregava o Evangelho de Cristo. Depois o próprio Evangelho, ele vai condenar as práticas judaicas daquele que for despertado por Cristo. Ele não ia reprovando as práticas formalistas e legalistas como um fariseu. Não, ele pregava Cristo crucificado. E essa pregação, ela ia contrária às práticas legalistas, às práticas formalistas. Ele não julgava, não condenava de início as práticas libertinas, as práticas antinomianas, mas ele anunciava Cristo Jesus e esse crucificado. Então ele não se preocupava, irmãos, em julgar as fraquezas dos fracos, mas em pregar o quê? Cristo Jesus e esse crucificado. Seu objetivo não era apresentar a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua convicção teológica, como em outros casos, aqui mesmo em 1 Coríntios, Paulo fala: eu não vim até vós com palavras persuasivas de sabedoria. Ele está tentando convencer ninguém, mas ele quer o quê? Ele quer pregar a Cristo e este crucificado. Seu propósito era servir a todos, de modo a apresentar Cristo e este crucificado. Essa é a tônica da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quantas vezes pregamos, irmãos, doutrinas ao invés de pregar Cristo, teologia ao invés de pregar Cristo, moralismo ao invés de pregar Cristo Jesus e esse crucificado? Quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes para arminianos a gente prega calvinismo em vez de pregar Cristo crucificado? Quantas vezes para pentecostais a gente prega sensacionismo ao invés de pregar Cristo Jesus e esse crucificado? Quantas vezes nós fazemos coisas absurdas com hereges, com falsos profetas, com prostitutas, com ladrões, com sodomitas, com adúlteros, com promíscuos, pregando o quê? Apontando o quê?
as práticas moralistas erradas, as práticas libertinas deles, ao invés de pregar Cristo Jesus e esse crucificado. Quantos? Todos nós já erramos nisso. Uma vez conversando com o Silvano, ele falou assim: perdi tempo, ao invés de pregar Cristo, fiquei pregando um monte de tempo contra o livre-arbítrio. E Cristo? Não pregamos. Perdemos um tempão pregando coisas que não tinham nada a ver, ao invés de pregar o quê? Cristo Jesus e esse crucificado. Mas o apóstolo Paulo conclui dizendo que fiz-me tudo para com todos, com o fim de ganhar, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então Paulo, irmãos, ele tinha um objetivo muito claro, um alvo, um propósito estabelecido: fazer tudo para com todos, para salvar alguns. Como escravos de todos, como um escravo que ele se faz de todos, Paulo estava o quê? Determinado a identificar-se com o pecador, de maneira a pregar-lhe o quê? O Evangelho. Ele desejava fazer o quê? Tudo pelo Evangelho, de modo a cooperar com o Evangelho, apresentando quem? Cristo Jesus e esse crucificado. Mas como, irmãos? Como que Paulo pode dizer que o desejo dele é se tornar cooperador do Evangelho? Irmãos, Paulo já não era um evangelista? Paulo já não cooperava com o Evangelho? Como que ele pode chegar num ponto, falando com uma igreja a qual ele tinha plantado, e dizer que o desejo dele, o propósito dele, era se tornar cooperador com o Evangelho? O versículo 23 fala isso: tudo faço por causa do quê? Do Evangelho. Com qual propósito? O propósito de me tornar cooperador com o Evangelho. Por que ele fala isso? Ele já não cooperava com o Evangelho, ele já não pregava o Evangelho, ele já não era um missionário, já não era um evangelista. É aqui então que nós passamos para a segunda parte, irmãos, dessa sessão. O que era tudo que Paulo fazia por causa do Evangelho? Que tudo é esse? Era somente desenvolver mais métodos variados de evangelismo? Era criar estratégias diversas de abordagem evangelística? Não. A resposta, irmãos, está na continuação desse trecho que nós lemos. Versículo 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Irmãos, entendamos, Paulo decidiu negar o seu direito diante dos coríntios, não para evitar escândalo somente, mas para pregar o quê? Cristo Jesus e este crucificado. Então nós concluímos o quê, irmãos? Que o anúncio do Evangelho deve ser o quê? Deve estar o quê? Diretamente vinculado a quê? A negação de nós mesmos. Percebam, se você prega um Evangelho que não está vinculado à negação de você mesmo, esse Evangelho é falso. Por mais bíblico que ele seja, por mais doutrinariamente perfeito que ele seja, por mais teologicamente saudável que ele seja, porque você está fazendo aquilo que Paulo condena na segunda carta a Timóteo, que ele fala: nos últimos tempos os homens seriam o quê? Dá uma lista terrível de pecados, porque tendo forma de piedade eles negam o poder do Evangelho. O
O que é negar o poder do Evangelho? O poder do Evangelho é um poder transformador. E eles estavam o quê? Negando. Por quê? Porque o Evangelho não estava transformando eles. Esse é o ponto. Nós já vimos, irmãos, que renunciar à nossa liberdade, às nossas convicções, significa o quê? Fazermos-nos escravos dos irmãos, estarmos dispostos a servir os irmãos, estarmos dispostos a servir a quem? Aquele que está se perdendo. Paulo disse: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. O que é fazer tudo por causa do Evangelho? É negarmos a nós mesmos, dia a dia tomarmos a nossa cruz e seguir a Cristo, como está em Lucas 9, 23, servindo aos que estão à nossa volta. Irmãos, paralelo a esse trecho, abram comigo em Lucas, capítulo 9, para nós analisarmos um pouquinho aquilo que Jesus diz a respeito daquele que quer ser seu discípulo. Lucas 9, 23. Após, irmãos, a confissão de Pedro, que ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus dizia a todos, no versículo 23: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira alguma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Paulo entende o seguinte, irmãos: fazer tudo por causa do Evangelho é negarmos a nós mesmos, renunciar os nossos direitos, renunciar a nossa liberdade, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, a nossa autoestima, tomar a cruz e pregar a quem? Cristo Jesus crucificado. Irmãos, me expliquem, como nós poderíamos pregar a Cristo Jesus crucificado, se nós mesmos estamos tão vivos, que não conhecemos a cruz de Cristo? O que adianta? Jesus disse: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Irmãos, se o nosso evangelismo é morto, é porque nós estamos muito vivos. Estamos causando dano em nossa vida espiritual, enquanto tentamos o quê? Ganhar o mundo. Jesus fala no versículo 24: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Como que nós podemos querer evangelizar e ganhar o mundo se nós estamos perdendo a nossa vida? Por quê? Porque nós não estamos dispostos a renunciá-la por Cristo. Essa é a realidade do Evangelho, irmãos. Jesus disse: aquele que quer ser meu discípulo, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome dia a dia a sua cruz e siga-me. Como tentaremos salvar outras vidas, se ainda tentamos preservar a nossa própria vida?
No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, somente um morto pode salvar. Somente um morto pode salvar. Jesus Cristo, nosso Senhor, nos salvou o quê? Morrendo na cruz. E nós pregamos, ousamos a pregar um Evangelho de um Cristo crucificado, se nós não queremos ser crucificado. Irmão, para de pregar, para de abrir a boca e falar do Evangelho que para você não tem poder, um Evangelho que não transforma, porque se estivesse transformando você a cada momento que abrisse a boca para pregar esse Evangelho, você estaria cada vez mais humilhado, mais mortificado. Morra por Cristo e a sua vida estará salva nele. Só então você poderá o quê? Tornar-se um cooperador com o Evangelho de Cristo Jesus e esse crucificado. Esse é o poder transformador do Evangelho. É disso que Paulo está falando. Ele está falando: eu quero me tornar cooperador do Evangelho. Por isso eu faço o quê? Por isso eu faço o quê? Ele continua no versículo 24, dizendo: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm? Todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E aí ele continua: todo atleta em tudo se domina. Paulo está falando o que aqui, irmãos? Ele está falando de morte, disciplina que nos leva a quê? A morte. Ele fala do corredor. O que o corredor faz? Ele abandona a sua vida em prol do quê? Do seu objetivo, da sua vida como atleta. Ele depois fala daquele que luta, o atleta que luta, que pratica boxe. O que ele faz? Ele larga, abandona a sua vida ordinária, como de qualquer outro cidadão. Para quê? Para focar sua atenção no treino e na luta. É disso que ele está falando. Ele abre mão de si mesmo, ele se sujeita ao seu treinador. Para quê? Para que ele alcance aquilo pela qual ele está proposto a ganhar, alcançar, que é o quê? Uma coroa corruptível. É isso que essa pessoa faz. E é disso que Paulo está falando. O Evangelho, ele é poder de Deus, ele é transformador, ele muda a nossa visão da realidade, ele nos faz o quê? Morrer para nós mesmos. Esse é o poder transformador do Evangelho. Ele nos leva a negarmos a nós mesmos e vivermos vidas o quê? Voltadas para os irmãos, vidas que servem as nossas esposas, vidas que servem os nossos maridos, vidas que servem os nossos filhos, vidas que servem os irmãos, a igreja, o Evangelho, as pessoas que estão se perdendo. Este é o serviço, negar a si mesmo. Irmãos, serviço para o Evangelho não é fazer o que todo mundo faz. Entendam, há muitas coisas lícitas que não convêm, e vocês vão ver que Paulo vai aplicar esse versículo justamente nesse contexto, no capítulo 10. Muitas coisas não são lícitas, mas muitas não convêm. É disso que Paulo está falando. Ele quer se tornar o cooperador com o Evangelho de Cristo, e este crucificado, como? Negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo Cristo. Em Romanos 1,16 Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho. Por que ele diz isso? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então o evangelho é poder de Deus, para quê? Para a mortificação do cristão. O cristão que diz que não consegue se mortificar, o cristão que diz que não consegue se negar e que não consegue tomar a cruz, não é cristão, porque o evangelho ele é poder de Deus para isso. O evangelho não é poder de Deus para você sair gritando, sair berrando, sair pregando em praça pública, não é isso. O evangelho é poder de Deus para a negação de nós mesmos, e aí a partir disso, você estará pronto a quê? A pregar o evangelho, a ser cooperador com o evangelho de Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é a realidade. É por isso que o Senhor Jesus continua, irmãos, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. O Senhor Jesus, irmãos, está falando aqui, não é de se envergonhar de seus ensinamentos, de suas doutrinas, de sua teologia, não. Ele está alertando quanto àqueles que se envergonham da cruz de Cristo. É disso que ele está falando, porque o cristão que se nega a tomar a cruz de Cristo, ele está o quê? Se envergonhando de quem Cristo foi. Jesus está falando daquele que se nega, irmão, se envergonha da sua morte. Ele está falando daqueles que se envergonham do seu evangelho. Por quê? Porque o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o quê? É morte. Estão entendendo, irmãos? Então quando Jesus diz, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, não é somente naquela condição que a gente vê nos filmes, nas histórias, nos livros, de mártires que chegaram naquela situação crucial, em que falaram assim, ou você nega Jesus ou você vai morrer. Ele falou, não nego, prefiro morrer. Spurgeon diz que quem chega a esse ponto é porque passou uma vida de morte, uma vida de negação. Porque se você passa uma vida alimentando o seu eu, sustentando a sua própria carne, você jamais vai chegar num momento crucial como esse, vai negar a si mesmo. Você vai negar a Cristo. Você passa uma vida toda negando a Cristo, e chega nessa hora, você vai declará-lo, declarar sua fé diante dos outros? Mentira, você vai sucumbir. É disso que Jesus está falando. Quando ele fala, qualquer que de mim das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na glória do Pai e na dos santos anjos, é disso, é daquele que se diz cristão, mas que nega o poder transformador do Evangelho, o poder do Evangelho que nos leva à morte, o poder do Evangelho que nos leva ao quê? A tomarmos a nossa cruz, a negarmos a nós mesmos. E aí olha só o que ele diz, no versículo 27 de Lucas 9: verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Irmãos, ver o reino de Deus é experimentar as realidades do Evangelho. A pessoa que diz, o crente que diz, que crê, mas não está disposto a morrer por causa de Cristo, ele não experimenta o que é o reino de Deus. Ele não sabe o que é isso. Ele é um religioso, ele é um fariseu, ele é um hipócrita. Aquele que não está disposto a morrer, a renunciar a si mesmo, a renunciar à sua liberdade, a tomar a sua cruz e seguir a Cristo Jesus, ele é um hipócrita, ele não conhece o reino de Deus. Então Jesus está falando aqui por quê para os seus discípulos? Vocês não vão passar da morte até que vocês experimentem o que é o reino de Deus. E quando nós chegamos em Atos, nós vemos homens sabendo o que é o reino de Deus, homens experimentando as realidades do Evangelho. Porque homens que foram levados a negarem a si mesmos. É disso que está sendo falado, irmãos. Negar-se a si mesmo, tomar dia a dia a sua cruz, seguir os passos de Cristo rumo à humilhação.
entregar a sua vida por causa de Cristo, por não se envergonhar do quê? Da cruz de Cristo. São esses que não passarão da morte, são esses que experimentarão em vida o que é vida eterna. Jesus disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna, não é terá a vida eterna. E aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e se sujeita a Ele, toma a sua cruz, nega a si mesmo, esse não vai experimentar o que é o reino de Deus, ele experimenta aqui o que é o reino de Deus. As realidades do reino de Deus são experimentadas aqui. É disso que Paulo está falando, quando ele fala: eu quero me tornar cooperador do Evangelho, porque eu quero pregar a Cristo. Se eu quero pregar a Cristo crucificado, eu tenho que estar crucificado, eu tenho que tomar minha cruz, eu tenho que negar a mim mesmo. E como que eu faço isso? E aí Paulo explica como que ele faz isso. Como? 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Vocês estão correndo. Paulo está falando para os coríntios: vocês não têm empatia pelos irmãos fracos na fé. Vocês não têm capacidade de deixar de comer alimento sacrificado a ídolos por amor aos irmãos fracos na fé. Vocês não têm capacidade de fazer isso. E ele continua: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que vocês alcancem. Irmãos, nós estamos diante de um evangelho reformado, pervertido, onde você fazer alguma coisa está associado a legalismo, e você ser reformado é você reconhecer que você é totalmente depravado, e você abaixa as mãos e fica esperando Deus agir na sua vida. Deus já agiu na sua vida. Você creu ou não creu? Se você creu no Senhor Jesus Cristo, você tem o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, o Espírito dele está em vós. Agora haja, agora faça, agora corra, porque você tem um prêmio a alcançar. Que prêmio é esse? Não é salvação, não é galardão, é experimentar o reino de Deus aqui, nessa terra. É experimentar aqui. É esse o prêmio, é esse o deleite que nós teremos em Cristo Jesus. Quanto mais nós morremos, quanto mais nós tomamos a nossa cruz, quanto mais negamos a nós mesmos, mais íntima comunhão nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo, mais nós nos tornamos iguais a Ele. Ou vocês acham que para nos tornarmos semelhantes a Cristo é nas obras miraculosas que Ele fez? Não. Quando Paulo fala que nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus, é na morte, irmãos, é na negação de nós mesmos. É disso que Paulo está falando. Paulo está falando de uma vida com propósito. Qual o propósito? Eu tenho um objetivo. Qual? Morrer. Esse é o objetivo do cristão. Tomar a cruz diariamente, negar a si mesmo diariamente. Esse é o nosso propósito. A gente não vive, irmãos, como qualquer outro animal. É animal que vive sem propósito. Nós temos um coelhinho lá em casa lá. Quando sabe a gaiola, ele vai para um canto, vai para o outro. Eu parei, por que ele está fazendo isso? Por que ele anda desse jeito? Por que ele vai daqui para lá, de lá para cá? Porque ele não tem propósito. E é assim que nós vivemos muitas vezes, como cristãos sem propósito, ou com propósitos pervertidos, buscando bênção, buscando prosperidade, buscando saúde, buscando... Quem disse que é esse o propósito? O propósito da vida do cristão, irmãos, é morrer. É morrer, ser transformado em imagem de Cristo. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar o quê? Cooperador com Ele. Para pregar Cristo crucificado, eu tenho que estar o quê? Crucificado. Eu tenho que negar a mim mesmo. Paulo sabe, irmãos, que
que o Evangelho, pregar o Evangelho não se restringe a sair tagarelando por aí. Não. Pregar o Evangelho, irmãos, é um processo do quê? De morte. Ele centraliza todos os seus esforços em o quê? Negar a si mesmo, renunciar aos seus direitos, abrir mão de sua liberdade, para servir a quem? Aos seus irmãos. Servir como? Esse que é o ponto. Quantos de nós já não nos utilizamos da Bíblia para exigir do nosso irmão que nos respeite, que nos ame, que cuide de nós, que atenda às minhas necessidades? Quantas vezes não fizemos isso? Isso é pecado. Mas a Bíblia fala que o meu marido tem que entregar a sua vida por mim. Você reivindicar isso, você está pecando, porque você deve o quê? Usar-se da palavra de Deus, é para servir o seu marido. Ou o marido chega e fala assim: mas a palavra de Deus diz que a minha esposa deve me servir, deve cuidar da casa, dos filhos, fazer a comida para mim. Se você estiver reivindicando isso, meu irmão, você está pecando, porque a palavra não diz para você reivindicar seus direitos, a palavra diz para você o quê? Servir. Você que é marido, você tem o quê? Sacrificar a sua vida em amor à sua esposa. Você que é esposa, você que abandonar os seus direitos, as suas ideias, as suas inteligências, a sua sabedoria. Para quê? Para respeitar o seu marido, sujeitar-se a ele. É disso que fala o Evangelho. É por isso que Paulo está falando do quê? Servir aos irmãos como um evangelho real, vivo, verdadeiro. Paulo anuncia Cristo e esse crucificado, e como pregador ele também está o quê? Tomando a cruz de Cristo dia a dia. Paulo compara isso a uma corrida. Não sabeis vós que os que correm no estádio todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Esse é o prêmio, uma comunhão mais íntima com o Senhor. É por isso que Paulo está chamando a gente a quê? Ao esforço, irmãos. A vida cristã tem esforço. Essa realidade reformada, essa teologia reformada falha, que tem mostrado uma vida cristã que é levada de qualquer jeito, é uma mensagem falsa, uma mensagem mentirosa. Há esforço na vida cristã, há empenho na vida cristã, há dedicação na vida cristã, há diligência na vida cristã. Nós devemos ser o quê? Diligentes. Nós devemos estar o quê? Empenhados a quê? A negarmos a nós mesmos, a tomarmos a cruz, renunciar aos nossos direitos, abrir mão da nossa liberdade muitas vezes. Então Paulo está falando o quê? Não fica parado, corra de tal maneira que você alcance. Nós muitas vezes ficamos lamentando o fato de não estarmos numa vida cristã robusta, saudável. Mas por quê? Você não age, não move uma palha, está só esperando o quê? Bênçãos. Qual a diferença do nosso evangelho para o evangelho das igrejas aí afora? Eles escolhem o que? Esperam o quê? Bênçãos materiais, bênçãos de saúde, bênçãos de prosperidade. E nós esperamos o quê? Bênçãos espirituais. Só que eles têm agido. Olha que interessante, eles têm agido, e quando nós estávamos lá, nós também corríamos, nós jejuávamos, nós orávamos, nós corríamos, saíamos, íamos para a igreja, fazíamos visitas, evangelizávamos. E agora tudo isso morreu. Por quê? Porque nós temos pregado um evangelho reformado, deteriorado, mentiroso, capenga, coxo, manco. Paulo está falando: corra de tal maneira que você alcance. É por meio da autonegação e do tomar a cruz que nós alcançamos o prêmio de uma comunhão íntima com o Senhor.
É por meio da autonegação de tomar a cruz que nós o quê? Veremos o reino de Deus, experimentaremos esse reino, as realidades desse reino, desfrutaremos dos benefícios de uma vida sujeita a Deus, nós usufruiremos de uma vida ao serviço do Senhor e dos irmãos. Percebam, depois que Cristo Jesus nos salvou, nós fomos alcançados pela graça e misericórdia dele. Nós não fazemos isso para alcançar misericórdia, para alcançar graça. Nós fazemos isso porque nós já cremos no Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos isso porque nós somos constrangidos pelo amor. Jesus disse: o reino de Deus, o dos céus, é tomado por esforço. É nesse sentido. Não está se falando de salvação. Está se falando do quê? De que todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar o quê? Uma coroa corruptível, uma coroa que se desfaz, uma coroa que não tem valor. Nós, porém, a incorruptível, de vivermos uma vida celestial, de comunhão com Deus, aqui nessa terra. Se para alcançar o prêmio que desvanece, todo atleta se domina na sua alimentação, treino, sono, hábitos, por que nós não podemos nos sujeitar à disciplina? Ou o domínio próprio não faz parte do fruto do Espírito Santo? E por que nós não temos domínio próprio? Por quê? Porque não esmurramos o nosso próprio corpo e não o reduzimos à escravidão. É disso que Paulo está falando. Por quê? Nós não podemos nos sujeitar à disciplina. Disciplina na vida do cristão, então, é legalismo? É isso? É isso? Nós temos uma coroa incorruptível para alcançar, e Paulo está falando que você vai alcançar se tiver o quê? Disciplina, se tiver foco, se tiver propósito, se tiver objetivo, alvo, se agir por isso. Por que nós não fazemos como Paulo, irmãos? E o que nós temos de melhor do que Paulo, para acharmos que as coisas virão do nada? Irmãos, Paulo diz: assim corro também eu, e ele fala: não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ele está falando: eu tenho um propósito. E por que vocês não têm propósito? Eu tenho um objetivo. Por que vocês não têm objetivo? Paulo estava correndo, não porque ele queria comprar a sua salvação. Não é isso, irmãos. Não confundam. Ele não queria comprar salvação, ele não queria reembolsar a graça de Deus que Jesus Cristo tinha alcançado a seu favor. Não, ele tinha certeza da salvação. Não é por causa da incerteza de salvação que ele estava correndo. Mas por quê? Porque ele tinha uma meta: morrer. Jesus disse que é condição daquele que quer ser discípulo, o quê? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Irmãos, percebam quantas vezes nós colocamos como desculpa as nossas necessidades em primeiro lugar, ao invés de acudir o irmão necessitado. Quantas vezes você se coloca na frente, você coloca as suas necessidades na frente? Irmãos, por Deus, irmãos, nós devemos morrer. E morrer significa nas pequenas coisas do dia a dia. Nas pequenas coisas do dia a dia. Quanto tenho aprendido com muitos irmãos daqui, muitos irmãos que deixam o quê? As suas necessidades em casa, para acudir o quê? O irmão necessitado, quer financeiramente, quer por meio de trabalho, quer por meio de pregação do evangelho, quer por meio de consolo, quer por meio de choro. Quantas vezes temos negado a nós mesmos para chorar com o irmão? Não precisa nem abrir a boca, senta e chora junto. Quantas
Quantas vezes temos feito isso? E ó, que tem irmãos na nossa igreja chorando, e esperando alguém que chore com ele. Estão percebendo, irmãos? Essa é a realidade do Evangelho. Quantas vezes deixamos a nós mesmos? Quantas vezes? Irmãos, Paulo está mostrando que cooperador com o Evangelho só pode ser aquele que vive uma vida de mortificação, de crucificação. Como que eu posso pregar Cristo e esse crucificado se eu não conheço a cruz de Cristo? A vida cristã é uma luta, e Paulo diz: assim luto, não como desferindo golpes no ar. Eu não estou lutando contra alguma coisa que eu não sei, eu estou lutando com uma coisa que eu sei, que eu conheço, e é quem? Eu mesmo. Paulo está falando: mas esmurro o que? O meu corpo, e o reduzo o que? A escravidão. A vida cristã é uma luta, mas uma luta contra nós mesmos. Nós não estamos lutando contra tudo e todos. O nosso problema, o meu problema sou eu, o seu problema é você. Uma luta terrível contra nós mesmos, irmãos. Nós devemos travar, para quê? Para reduzir o nosso ser à escravidão de Cristo, à escravidão aos irmãos, renúncia de nós mesmos, à nossa liberdade. Uma luta para negarmos a nós mesmos, para tomarmos a nossa cruz dia a dia, uma luta para morrermos. Como essa luta é fundamental, irmãos, para a vida cristã. Dela depende o que? O sermos ou não desqualificados. Olha o que Paulo fala. O que ele diz? Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Irmãos, há seriedade nisso. Por quê? Porque o hipócrita prega o evangelho da cruz de Cristo e ele não toma essa cruz. Lá na frente ele vai ser o quê? Desqualificado. Como ousamos pregar o evangelho da cruz de Cristo se nós não tomamos a nossa cruz? Você será desqualificado. Você é um hipócrita, você é um religioso. O cristão que não está disposto a tomar a cruz e seguir a Cristo, irmãos, ele é um hipócrita. Por isso que Jesus fala em Lucas 9:25: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder ou causar dano a si mesmo? Por quê? Porque nós saímos pregando por aí muitas vezes, mas negamos a cruz de Cristo. Irmãos, nós temos nos tornado inimigos da cruz de Cristo, e nós já vimos sobre esse assunto. Se for o caso, até retomaremos esse assunto. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Não estão lá fora, estão aqui dentro. É com isso que devemos nos preocupar, irmãos. De que adianta pregarmos o evangelho? Que valor há em anunciarmos as grandes verdades do evangelho de Cristo? Qual a urgência em proclamar as boas novas de salvação se nós não estivermos lutando contra nós mesmos, desferindo golpes contra nós mesmos? Na dependência do Senhor Jesus, irmãos, em sujeição a Ele, em humilhação diante do Senhor Jesus Cristo e do seu Espírito Santo. Corra, luta, esmurre a si mesmo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga o Senhor Jesus. Lute contra você. Comece a perceber as artimanhas do pecado, porque o pecado não é só você olhar para uma mulher com intenção de pôr no coração, não é só você mentir, não é só você ficar irado. O pecado nos engana, o nosso coração é enganoso, e nós podemos pregar o evangelho e falarmos de Cristo constantemente em pecado. Entendam isso. Comecem a ver as artimanhas do pecado, como ele te engana, como ele te leva a proclamar a Cristo e esse crucificado enquanto você está negando a cruz de Cristo. É disso, irmãos, que nós devemos, é nisso que devemos prestar atenção. Sua vida na sua casa, como tem sido? Tem sido uma vida com propósito?
Como tem sido você diante do seu sono? O seu sono te domina? Levante cedo, põe o despertador para despertar, acorde, lave o rosto. Está dormindo? Tome banho frio, desperte, para que você alcance o quê? O prêmio da comunhão com o Senhor Jesus Cristo, de uma comunhão intensa com Ele. Acorda, desperta. Isso nos faz alusão, irmãos, ao milagre que Jesus realizou em Caná da Galileia, no casamento. Ele ordenou aos homens o quê? Encham as talhas de água, que eu vou transformá-las em vinho. Você está enchendo as talhas? Na dependência do Senhor Jesus, em sujeição a Ele, em sujeição à ordem que Ele está dando, você está correndo, lutando, labutando, trabalhando, esperando que Ele transforme isso em quê? Em vinho do prazer e da glória, da comunhão com o Espírito Santo. Você está esperando isso ou não? Lute contra o sono, desperte. Lute contra a sua preguiça. Ou você está levando uma vida inútil? Faça, haja, seja útil. Se preocupe com aqueles que estão à sua volta. Sirva os irmãos, sirva a igreja. O que você tem feito contra o seu egoísmo, o seu egocentrismo, o seu orgulho, a sua avareza? Nada. Põe a propósito nas suas vidas, irmãos. Muitas vezes eu olho para a minha vida, uma vida de mundano. Senhor amado, coloque o despertador para tocar 2, 3 vezes durante o dia para você orar. Não consegue? Faça jejum, ore. Não é confiando em você, perceba, é dependendo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é disso que depende a sua alegria, a sua salvação, mas isso está sendo ordenado para você. Faça, tome sua cruz, lute contra você mesmo, lute contra os seus desejos, contra as suas vontades. É disso que Paulo está falando. E aí, irmãos, nós entramos no capítulo 10. Eu vou fazer com o capítulo 10 o que fizemos com o capítulo 8 e o início do 9. Olha como que Paulo começa o capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Já ouviram falar desse versículo? Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras. No versículo 8, não pratiquemos imoralidade. No 9, não ponhamos o Senhor à prova. No 10, nem murmureis. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para a nossa advertência. Advertência nossa de nós outros, sobre quem os fins dos séculos está chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Percebam, irmãos, a base da apostasia é você negar a cruz de Cristo. Estão percebendo? Paulo está falando, todos eles no deserto saíram do Egito, passaram por experiências espirituais todos juntos, mas o que aconteceu com a maioria deles? Ficaram prostrados no deserto. Por quê? Por quê? Porque não quiseram negar a si mesmos, se venderam, se entregaram à idolatria, se entregaram à imoralidade, começaram a culpar o Senhor pelas mazelas suas, e por fim começaram a murmurar na sua vida espiritual. O que aconteceu com esses? Ficaram prostrados no deserto. Irmãos, o assunto que Paulo está trazendo é sério. É sério.
Se você nega a cruz de Cristo, você está beirando a apostasia. Para de ficar reivindicando os seus direitos. Para de ficar correndo atrás daquilo que é direito seu, que é próprio seu. Abra mão da sua liberdade cristã. Renuncie a você mesmo, negue a você mesmo, tome a sua cruz. É disso que Paulo está falando. É desse modo que nos tornamos cooperadores do Evangelho. Não é de outro modo. E aí Paulo continua falando o que? Olha que interessante, o capítulo 10, versículo 14, ele diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. E aí ele vai começar a falar sobre o que? Sobre as comidas sacrificadas a ídolos e a liberdade cristã. Ele vai concluir o assunto que ele começou lá no capítulo 8. Entre esse assunto, ele coloca o centro, o cerne do Evangelho, que é o que? Abra mão de você mesmo. Um dia eu li, irmãos, um livro, aquilo me fez, e eu vou citar o livro. É um livro da Fiel. O autor é o McKinley. E ele falava, e o nome do livro é Plantar Igreja é para os Fracos. Se não me engano é isso, né, José? E naquele livro fala que ele foi para uma igreja plantar, restaurar aquela igreja. Uma igreja que estava morrendo, não tinha pastor, não tinha liderança. Tinha um bando de velhos. Isso foi na Inglaterra, se não me engano, num vilarejo da Inglaterra. Tinham vários cristãos antigos que eram daquela igreja durante muitos anos, e aquela igreja estava morrendo aos poucos porque não tinha liderança. E ele entra na igreja e ele começa o quê? A mudar a igreja de modo a tentar reavivar essa igreja. E aí as primeiras coisas que ele começa a pregar é sobre o quê? Sobre liberdade cristã. Por quê? Porque ele viu que aquelas pessoas eram crentes idosos, crentes antigos, e ele pensou consigo mesmo, ele falou assim: esses crentes estão cheios de ranço, cheios de coisa, tem que mostrar para eles a liberdade cristã para trazer, de modo que eles aceitem algumas inovações que eu vou trazer aqui na igreja. E ele começou a trazer inovações. Ele começou a colocar bateria, guitarra, grupo de louvor. Aqueles irmãos começaram a se sentir mal. E ele começou a pregar sobre o que? Liberdade cristã. E aí ele chegou a fazer até algumas tatuagens para mostrar para aquele povo que nada disso é impeditivo para o Evangelho. Tudo isso faz parte do que? Da liberdade cristã. Resultado: a igreja encheu de jovens, e os velhos que eram naquela igreja foram embora. Absurdo. Absurdo. Aqui está falando justamente sobre isso, irmãos. Prega o Evangelho de Cristo, Cristo crucificado. Mas para você pregar Cristo crucificado, você tem que estar crucificado. Ame o seu irmão, cuide dos fracos na fé, apontando para Cristo, de modo até que eles cresçam em santidade e eles percebam que essas coisas são próprias da infantilidade espiritual. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. É disso que Paulo está falando, irmãos. Viva uma vida santa, entregue a Deus, a Cristo Jesus. Lute contra você mesmo. Tenha propósitos no seu dia a dia. Durma com propósito, levante com propósito, valorize aquilo que Deus ordena a você no serviço aos seus irmãos. Entendam, se você não estiver disposto a servir sua esposa e seus filhos, seu evangelho é falso. Se você não estiver disposto a servir a Cristo, aos irmãos, à igreja, seu evangelho é falso.
se você não estiver disposta a servir seu marido, seus filhos, os irmãos, a igreja, seu evangelho é mentiroso, é hipócrita. Você pode fazer criar as maiores teses teológicas, tudo lixo, irmãos, tudo lixo. Como nós estamos numa época, irmãos, em que nós valorizamos extremamente pregações, vídeos, podcasts, livros, literatura. Se aquele que está escrevendo não está disposto a morrer dia após dia, aquilo que ele escreveu é lixo. Estão entendendo, irmãos? É nessa realidade que nós cremos. Quem eram os puritanos? Eram homens que estavam dispostos, homens e mulheres, dispostos a negarem a si mesmos, tomarem a sua cruz e servirem a Cristo, a igreja, os irmãos. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, irmãos. Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Em Cristo Jesus te imploramos, Pai, perdoa os nossos pecados, pois são muitos. Perdoa os meus pecados, ó Pai, pois são muitos. Quantas e quantas vezes, ó Deus, tenho negado a cruz de meu Senhor Jesus Cristo, tenho fugido dela, Pai. Quantas e quantas vezes temos nós como igreja fugido da cruz de Cristo e nos envolvido, ó Pai, em tagarelices, em discussões teológicas, em elucubrações doutrinárias. Senhor, livra-nos da hipocrisia, livra-nos da religiosidade reformada, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, pois temos pecado contra Ti. Leva-nos, Senhor, a morrermos dia após dia. Humilha-nos, ó Pai, quebranta-nos na Tua presença. Faça-nos entender, ó Pai, que em Cristo Jesus já temos tudo, meu Deus, que diz respeito à vida e à piedade. Mas faça-nos compreender, ó Pai, que Tu nos incumbiste, ó Deus, de tomarmos a nossa cruz, não esperar que a cruz venha até nós, de negarmos a nós mesmos, não esperar, meu Deus, que sejamos encurralados, afunilados, de modo a sermos obrigados a negarmos a nós mesmos, a tomarmos nossa cruz. Não, ó Pai, que nós compreendamos, ó Deus, que isso deve ser algo, esse deve ser o nosso propósito, esse deve ser o nosso alvo. Livra-nos, ó Pai, da mentira, de pregarmos o evangelho da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e esse crucificado, tendo vidas, ó Pai, que negam a sua cruz e a morte de nós mesmos. Perdoa-nos, Senhor, pois temos pecado contra Ti, contra o Teu santo evangelho, ó Pai. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Nós te pedimos, Senhor, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, pela salvação por Ele concedida, pelo acesso por Ele aberto diante de Ti, Pai, te pedimos, ó Deus, todas essas coisas, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, e para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Amém, meu Deus.